Há um instante mágico em que o céu parece ganhar vida de uma maneira única, mas muitos o ignoram. Entre 3 e 5 da manhã, Deus se aproxima de seus entes queridos. Permitam-me contar o que aconteceu com Célia. Meu nome é Célia Honeck e tenho 48 anos. Vivo sozinha em um aconchegante apartamento em Washington, D.C., onde minha vida está cuidadosamente organizada, embora eu sinta um vazio espiritual que me acompanha. Desde jovem sou cristã. Todos os domingos vou à igreja e pronuncio um amém quando a ocasião exige. No entanto, no fundo, anseio por algo mais profundo do que simplesmente cumprir com as rotinas da fé. No entanto, no fundo do meu ser, meu coração estava distante. Eu acreditava em Deus, é claro, mas não conseguia lembrar a última vez que realmente senti sua presença. Durante anos, batalhei contra a hipertensão. Os médicos afirmavam que o estresse era o principal culpado, mas eu estava convencido de que tudo se resumia a um profundo cansaço. Quase todas as noites, entre 3 e 5 da manhã, eu acordava com o coração e a mente em um turbilhão. Acreditava que se tratava de ansiedade. Às vezes, as lágrimas brotavam na escuridão, sem que eu conseguisse entender a razão do meu desassossego. Ligava a televisão em silêncio ou revisava meu telefone, deixando que o tempo escorregasse até que o sono me pegasse novamente. Nunca me ocorreu que, nesses instantes, havia algo sagrado. Nunca me questionei se Deus estava tentando me comunicar algo. Assim foi como, na madrugada do dia 24 de setembro, me deitei com uma leve dor de cabeça. Não era uma noite distinta das demais. Acordei às 3h23 da manhã, como costumava fazer. No entanto, desta vez uma sensação de opressão no peito me acompanhava. Com cuidado, levantei-me e dirigi-me à cozinha em busca de um pouco de água. Lembro que me apoiei na pia, e de repente, tudo se tornou branco. Meu corpo desabou sobre o chão frio, sentindo-se completamente sozinho. Não tive tempo nem para gritar. A pressão me havia superado. Naquela manhã, simplesmente deixei de existir, exatamente na hora que, durante anos, havia ignorado, sem saber que era uma chamada do céu. Não sentia dor, apenas um profundo silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia ganhar vida própria. Meu corpo jazia ali, imóvel no chão da cozinha. No entanto, algo dentro de mim continuava, flutuando em um espaço indefinido. Não conseguia distinguir as paredes que me cercavam. Não conseguia ver o relógio que costumava contemplar com atenção nas primeiras horas da manhã. Era como se o tempo tivesse parado. Me levaram a um lugar que não consigo descrever com precisão, um espaço inundado por uma luz que não emanava de lâmpadas, mas que parecia surgir do próprio ar que me cercava. Encontrei-me naquele lugar, rodeado de uma clareza deslumbrante, e naquele momento senti-me completamente exposto, como se estivesse nu e vazio. Uma profunda tristeza apoderou-se da minha alma. Era como se, naquele instante, compreendesse com total precisão quem eu realmente era e, ao mesmo tempo, tivesse plena consciência de tudo o que havia perdido. E então, apareceu Jesus. Não chegou em um trono nem com grandes alardes, mas com uns olhos que pareciam ter visto tudo de mim. Cada amanhecer em que acordava exausta, cada momento em que fechava os olhos para escapar dos meus pensamentos, sua presença me envolveu. Não me acusou, mas seu olhar penetrante me quebrou por dentro. Aproximou-se de mim com passos serenos e, olhando-me nos olhos, disse: "Sempre acreditou que era insônia, Célia, mas na verdade, era eu quem te chamava." Nesse instante, as lágrimas brotaram dos meus olhos sem que eu pudesse contê-las. Ele prosseguiu: "Quantas vezes eu despertei seu espírito entre 3 e 5 da manhã? Quantas vezes eu toquei sua alma, pedindo apenas alguns minutos da sua atenção? Você ouviu, mas não reconheceu. Era meu chamado, um sussurro do céu que tentava alcançar seu coração. Caí de joelhos, ali, sem desculpas, sem forças. Apenas o peso avassalador do que nunca conseguia entender. E ele me tocou no ombro. Não foi uma casualidade que você morresse naquele instante.
Você morreu em um momento em que eu sempre estava ao seu lado. No entanto, você nunca me deu uma resposta. Meu coração explodiu de dor. Foi nesse preciso instante que Jesus me olhou nos olhos e me disse: mas ainda não é o seu momento. Jesus me levantou com suas próprias mãos, e sua voz, suave e reconfortante, ressoou em meu ser. No entanto, suas palavras me feriram profundamente, como uma verdade demasiado crua para alguém que esteve adormecido por dentro durante tanto tempo. Me conduziu por um caminho de luz líquida que dançava e se transformava a cada passo que eu dava, como se até o chão pudesse sentir sua presença. E em um instante, com um gesto sutil, o evidenciou. Observei cenas de pessoas solitárias que despertavam no meio da noite. Alguns olhavam para o teto, perdidos em seus pensamentos, enquanto outros, com lágrimas nos olhos, revisavam seus telefones, buscando desesperadamente preencher o vazio que sentiam. Alguns se ajoelharam, deixando que a oração fluísse de seus corações. Em meio a este momento de profunda emoção, Jesus apontou para um deles e disse: ela me ouviu, apesar de seu cansaço. Embora não compreendesse totalmente, respondi ao chamado. Nesse instante, me vi a mim mesmo. Lembrei-me daquelas noites passadas, sentado na cama, olhando meu telefone, revisando os mesmos versículos uma e outra vez, mas sem realmente lê-los. Foi então que Jesus sussurrou: confundiste meu toque com ansiedade. Mas foi o Espírito quem despertou. As imagens começaram a se transformar. Vi anjos entrando nas casas às 3h15 e às 4 em ponto, tocando corações e dissipando sombras. Observei como o mundo espiritual se movia com graça, enquanto o mundo físico permanecia em um profundo sono. Era um tempo de vigilância, um período de guerra silenciosa. Jesus falou com determinação. Entre as 3 e as 5 da manhã, visito meus entes queridos. Desperto aqueles que foram chamados de sentinelas. É nesse momento que se abrem os portais para as revelações, os sonhos e a intercessão. Meus olhos se umedeceram mais uma vez. Nunca havia compreendido completamente. Ele continuou falando. Você não perdeu os sonhos, Célia. Perdeu oportunidades. A cada amanhecer, desejava falar com você. A cada momento de vigília o esperava. E não se tratava apenas de você. Era uma questão que dizia respeito a você, aos outros, a todo mundo. Naquele momento, fui testemunha de cenas que me rasgaram a alma. Vi pessoas que poderiam ter sido salvas se apenas alguém tivesse elevado uma oração. Pessoas à beira de desistir, e naquele instante crucial, Deus ansiava encontrar alguém que intercedesse por elas. No entanto, muitos de nós estávamos mergulhados no sono, incluindo eu. Ali, diante da eternidade, compreendi que o tempo não era simplesmente um número no relógio. Era um portal de misericórdia. Era uma chamada de amor que eu havia ignorado durante anos, acreditando que se tratava apenas do meu corpo cansado. Jesus me olhou mais uma vez e, com uma voz cheia de significado, me disse: você foi chamada para ser vigilante, Célia. No entanto, seu espírito tem estado frio demais para que você perceba isso. Agora, permita-me mostrar-lhe o que ninguém teve a oportunidade de explicar a você. Com essas palavras, Jesus me conduziu a um lugar que se assemelhava a uma varanda, de onde eu podia contemplar o vasto panorama do tempo. Antes de seguir, só um pedido: inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Abaixo, se desenrolavam diante dos meus olhos cenas da terra. Cidades mergulhadas na escuridão. As janelas brilhavam com luzes quentes, enquanto os relógios marcavam 3, 3:30 e depois 4 da manhã. Em meio a essa penumbra, alguns corações começavam a despertar, embora não fossem muitos, apenas alguns poucos. Entre eles, observei mulheres, homens e adolescentes que, apesar do cansaço, se levantavam com determinação. Começaram a orar, mas não eram orações ensaiadas. Eram gemidos e sussurros que brotavam do fundo de seus corações. Alguns choravam sem entender a razão, enquanto outros simplesmente diziam:
Senhor, aqui estou. Nesse momento, Jesus, com lágrimas nos olhos, me sussurrou ao ouvido. Eles não sabem, mas cada uma dessas palavras tem o poder de mover o céu. Ele se virou para mim com um rosto sério, mas cheio de compaixão. Você não entendeu, Célia, mas as palavras que decidiu não pronunciar também tiveram suas próprias consequências. O silêncio de um vigilante pode ser tão ameaçador quanto a própria ação do inimigo. Meus olhos se encheram de lágrimas e, em um impulso, desejei me esconder, encolher-me de vergonha. No entanto, ele me abraçou com força e com uma voz firme me disse: Não te mostro isso para te machucar, mas para te despertar. Então, estendeu sua mão e, como se do céu se tratasse, um livro caiu diante dele, um diário. Ao abri-lo, encontrou páginas em branco, páginas que pertenciam a mim. Com uma profunda tristeza, Jesus me disse: Essas são as noites em que te despertei. Esperava que você escrevesse, que rezasse, que me fizesse perguntas, que ouvisse minha voz. Mas em vez disso, você voltou a adormecer ou simplesmente ficou preso na página. A dor que experimentei naquele instante era tão intensa que parecia que meu espírito clamava desde o mais profundo do meu ser. Ninguém havia estado ao meu lado para me revelar isso. Ninguém me havia advertido que o céu me aguardava. Ao longo de todos esses anos, Jesus, com seu olhar sereno, apontou outra página. Nela, uma frase solitária brilhava com uma luz especial. Senhor, se realmente és tu quem me chama, fala-me. Foi a única vez que, impulsivamente, expressei algo sincero em plena noite. Eu havia esquecido, mas ele não. Então, com um amor que jamais havia experimentado na terra, colocou sua mão sobre meu peito e, apesar de ter o coração ainda frio, me disse: Te escutei. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Incluso nos momentos de silêncio, estive presente. E agora é crucial que compreendas que cada amanhecer representa uma nova oportunidade para selar destinos, anular sentenças, semear milagres e declarar vida. Me imagino Josué falando ao sol, Elias detendo a chuva, Jesus levantando-se cedo para orar. Nesse instante, ele me olhou fixamente nos olhos e me disse: Você tem autoridade, Célia. Cada filha que leva meu nome a possui, mas você precisa usá-la. Deves abrir a boca. O amanhecer é o território dos que acreditam. Nesse momento, as lágrimas brotaram dos meus olhos como as de uma criança, porque finalmente compreendi. Jesus me guiou para um lugar diferente, que parecia uma sala escura. Não era a falta de luz o que a tornava escura, mas sim que tudo ali representava o que eu carregava dentro. Minhas dúvidas, minha frieza, meus vícios ocultos e minha indiferença em relação a Deus haviam se transformado em sombras que me cercavam. Olhei para ele e, quase em um sussurro, disse: Por que não pude te ouvir? Embora quisesse acreditar, ele não respondeu imediatamente. Caminhou para o centro da sala e, com um gesto, as paredes começaram a mostrar momentos da minha vida. Vi minha alma abandonada durante semanas, meu coração distraído na igreja, minhas orações apressadas antes de dormir e as duras palavras que havia dirigido àqueles que apenas desejavam me ajudar. Então ele falou, com uma dor palpável na voz: O pecado não é apenas uma transgressão, Célia. Às vezes é ausência. É o espaço que você deixa vazio. É quando me esquece e se convence de que ainda estou perto. Senti uma dor no peito, como se me arrancassem algo. Quando você alimenta o cansaço da sua alma mais do que o seu espírito, sua sensibilidade morre lentamente. Deixou de me procurar e começou a viver no piloto automático na sua fé. E quando te chamei, já não me reconheceste. Lembrei-me de quantas vezes abri meu telefone às 3 da manhã, vi a notificação de um versículo e simplesmente a ignorei. Lembrei-me das madrugadas em que acordava com lágrimas inexplicáveis nos olhos, saindo para buscar remédios em vez de buscar a Deus. Nunca deixei de te falar, Célia,
Mas teu espírito estava ocupado demais tentando sobreviver à rotina, e o que deveria ser um altar se tornou um eco vazio. Depois, ele me conduziu a uma mesa com um espelho. Ao me olhar, vi meu rosto como estava antes de morrer, cansado, emagrecido. Mas o que mais me assustou foram meus olhos, vazios e apagados, como alguém que respira, mas não vive. Jesus tocou minha mão e disse: "Você não precisava vir aqui para me ouvir, mas se o fez, então me ouça de verdade. O Espírito Santo tentava te despertar, não para te tirar o sono, mas para te dar vida." Comecei a soluçar ali mesmo, como quem compreende tarde demais. Mas ele me abraçou, e nesse abraço senti um calor que não vinha da minha pele. Foi como se meu espírito finalmente tivesse despertado. Jesus continuou: "Muitos dos que acordam a esta hora voltam a dormir, pensando que apenas o corpo está cansado, mas o que está cansado é a alma. E é precisamente por isso que eu chamo." Ficamos em silêncio por alguns instantes, mas não era um silêncio vazio. Era como se todo o céu contivesse a respiração, esperando que minha alma compreendesse tudo o que acabara de ver. Meu corpo se sentia leve, mas meu coração, pesado, um peso diferente. O peso do arrependimento misturado com seu amor. Jesus caminhou comigo por um campo aberto. As flores se moviam sem vento. O céu era de um azul que não existe na terra, e no horizonte, uma luz me chamava. Sabia o que era, sabia o que significava. Mas antes que eu pudesse dizer algo, Jesus tomou minha mão e disse: "Viste o que precisavas ver, sentiste o que precisavas sentir, mas ainda não terminaste." Olhei nos olhos dele, quase suplicando: "Por que eu, Senhor? Cometi tantos erros, perdi tanto tempo. O que posso fazer agora?" Com uma voz firme, cheia de misericórdia e propósito, respondeu: "Porque você sabe o que é viver sem me ouvir, e agora ensinará outros a me ouvir." Jesus estendeu a mão e uma chama apareceu em sua palma. Não ardia como o fogo comum. Estava viva. Soprou essa chama em meu peito, e naquele momento compreendi. Era um sinal, uma missão, uma lembrança eterna do que vivia ali. Voltarás, Célia, e quando acordares, as pessoas não entenderão isso de imediato. Alguns duvidarão, outros se surpreenderão, mas aqueles que ouvirem despertarão por dentro. E isso é suficiente. Minhas lágrimas corriam como rios, mas desta vez não eram de tristeza, e sim de reverência. Me senti pequeno diante de tanta graça. Eu, que havia ignorado tantos despertares, agora tinha a oportunidade de despertar o mundo. Jesus se aproximou mais uma vez, colocou sua mão sobre minha cabeça e disse: "Diga-lhes que o relógio está entre as 3. Às 5 da manhã, não apenas se marca o passar do tempo, mas também ressoa uma chamada. Diga-lhes que toda vez que sentirem que seu coração se encolhe a essa hora, é porque eu os estou tocando. Que me busquem lá, que me encontrem, porque naquele instante, senti como o meu espírito começava a se elevar. O campo de flores se dissolveu em luz, e o som de sua voz ressoou em meu interior, como se estivesse gravado em minha alma. Ainda não é o seu momento, mas agora você está pronto." Foi como cair de novo no meu próprio corpo, uma sensação repentina, como se me puxassem à superfície após uma imersão profunda. Os sons da vida retornaram pouco a pouco, o zumbido da geladeira, o gotejar de uma torneira mal fechada, o assobio distante de uma ambulância que passava na madrugada. Meus pulmões ofegavam em busca de ar, como se nunca tivessem respirado. Acordei deitada no frio chão da cozinha, com o rosto colado aos azulejos e um vidro quebrado perto da minha mão. A luz da geladeira, aberta, iluminava parte do cômodo, e o relógio digital do micro-ondas marcava exatamente a mesma hora, 5:01. Não foi um sonho. Meu corpo continuava tremendo. Sentia dor nas costas e nos braços, como se tivessem me desligado e ligado novamente. Mas algo era diferente. Dentro de mim havia uma chama. Eu podia senti-la. Ardia sem se consumir.
era a mesma que ele havia insuflado em meu peito. E agora estava ali, acesa, como se o céu vivesse em meu coração. Com dificuldade, levantei-me e apoiei-me na parede, deixando que meu corpo deslizasse novamente até o chão. Ali, sentada e me abraçando, pela primeira vez em anos, orei com sinceridade. Não o fiz por obrigação nem por rotina, mas como quem desperta de um sonho profundo e sabe que, se ignorá-lo, talvez não o ouça novamente. Senhor, estou aqui, murmurei suavemente, mas dentro de mim, algo gritava. As lágrimas brotaram como um torrente contido durante anos. Compreendi que o tempo já não era apenas tempo, era uma convite. Cada amanhecer agora tinha um nome e um propósito. O Espírito Santo começou a me lembrar de tudo o que Jesus havia dito. Peguei um velho caderno, desses que só havia usado algumas vezes. Minhas mãos tremiam enquanto escrevia. Entre 3 e 5 da manhã, o céu se abre, Deus chama, e me despertou para me ensinar isso. Cada palavra que eu escrevia carregava um peso sagrado. Eu escrevia entre soluços, revisando mentalmente as visões, os anjos, os intercessores, as páginas em branco do meu diário espiritual. Decidi que não deixaria passar despercebido outro amanhecer. Estava viva, mas não como antes. Algo em mim havia morrido naquela queda. O orgulho, a frieza, a indiferença. Em seu lugar, nasceu uma nova consciência. Era sentinela, era vigia, e agora sabia. O céu não me deixou voltar a perder tempo. Me enviaram de volta para despertar outros. E se você está ouvindo esta história neste momento, talvez, só talvez, seja porque o céu também te chama. Se você acorda entre 3 e 5 da manhã, por favor, não volte a dormir como antes. Não ignore, não diga que é apenas cansaço ou um ataque de ansiedade, porque pode ser algo mais. Poderia ser o céu tocando sua alma, como tocou a minha durante anos sem que eu percebesse. Agora eu sei. Essas madrugadas não são coincidência, são uma reunião programada. Se você acorda a essa hora, feche os olhos, mas não para dormir. Feche os olhos para sentir, para ouvir. Diga, Senhor, estou aqui, porque talvez neste exato momento você esteja sendo chamado como sentinela, como intercessor, como alguém que romperá ciclos, protegerá seu lar, ouvirá instruções, ou simplesmente será ouvido. Não despreze o silêncio do amanhecer. Nele, o céu sussurra segredos que não se revelam em nenhum outro momento. Nesse estreito intervalo entre o final da noite e o começo do dia, Deus está mais perto do que você pensa. Se você se lembra de um sonho, escreva-o. Se sente um peso no coração, se chega até você uma palavra, escreva-a. Porque tudo o que parece pequeno na Terra pode ter um grande impacto no mundo espiritual. Como me mostrou Jesus, a vigília é território sagrado. E se o mundo inteiro está dormindo, mas você está acordado com seu espírito alerta, é porque foi escolhido. Você não precisa ser perfeito, nem forte, nem teólogo. Você só precisa dizer, sim, Senhor, eu te escuto. Fui enviado de volta para te contar isso, para te lembrar que não é tarde demais para despertar por dentro, que o céu ainda chama, que Deus ainda fala, e que entre 3 e 5 da manhã, Ele continua descendo. Que história tão surpreendente e transformadora tem sido para mim. A vigília nos lembra em Isaías, capítulo 50, versículo 4, que o Senhor Deus me concedeu uma língua sábia para que eu possa falar com doçura e alcançar os outros. Cada manhã, Ele me desperta, abrindo o meu ouvido para que eu escute como os sábios. Quero agradecer a Célia por compartilhar conosco esta profunda experiência. E a você, que chegou até aqui, desejo que as bênçãos do céu te acompanhem em sua vida. Se você também sentiu esse chamado nas primeiras horas da manhã, talvez seja o momento de ouvir com o coração. Nos vemos no próximo vídeo.